Boa noite, meus caros. Mais uma aula de Direito Constitucional. Hoje sobre poder constituinte derivado revisor. Tratamos nas aulas passadas sobre o poder constituinte originário, poder constituinte derivado decorrente, poder constituinte derivado difuso, poder constituinte derivado reformador e agora poder constituinte derivado revisor. Poder constituinte derivado, então, de revisão, de fazer emenda de revisão. A ideia é muito parecida com o poder de reforma. A ideia, o objetivo é se alterar o texto da Constituição. Então, da mesma forma que o poder reformador, poder constituinte derivado reformador, visa alterar o texto da Constituição, o poder constituinte derivado revisor também pretende alterar o texto da Constituição. Também tem por objetivo alterar o texto da Constituição. Só que o procedimento, o motivo, a motivação que leva a essa alteração são diversos e é isso que precisamos estudar. Então, o objetivo de alterar o texto da Constituição é obtido tanto pelo poder constituinte derivado reformador quanto pelo revisor. Mas a motivação de um e outro é diferente, então a motivação é diferente e a diferença também é a questão da permanência. O poder constituinte derivado reformador de emenda constitucional, ele é permanente, vale enquanto a Constituição de 88 estiver valendo. O revisor não, o revisor tem um período certo. E é isso que vamos tratar agora. O fundamento do poder constituinte revisor está no artigo 3º da DCT. Então, está no artigo 3º dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, lembra-se de como localizar o DCT, que depois do texto principal, do artigo 250, começa ali uma nova numeração sobre a rúbrica ali dos atos das disposições constitucionais transitórias. Então, está no artigo 3º. Então, Constituição em mãos. Vamos lá. Artigo 3º da DCT. Diz o artigo 3º. A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Vamos ler de novo? A revisão constitucional será realizada após 5 anos, contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional em sessão unicameral. Vejam, o primeiro ponto aqui que temos é que a revisão constitucional vai ocorrer depois de 5 anos. Então, se a Constituição de 88 ela foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988, a revisão só teria cabimento no dia 5 de outubro, ou a partir do dia 5 de outubro de 1993. Então, só teria cabimento a partir do dia 5 de outubro de 1993. Ela foi acontecer efetivamente em 1994, né? A Constituição ali do grupo de revisão da Constituição só foi acontecer em 1994, dentro desse período. A primeira questão que surge é se poderíamos ter outras formas de revisão, né? Outros poderes constituintes de revisão, já que a Constituição fala a partir de 5 anos. Não coloca limitação, se poderíamos usar desse poder constituinte de revisão ad eterno. O entendimento da doutrina é que não, que ele se exauriu, ele vigiu durante um período ali, feita todas as mudanças, acabou seu trabalho, não poderia mais ter efetividade. E o professor Wadila Megboulos, a posição a que eu me filio, que me agrada, chama até de norma constitucional de eficácia exaurida, que ela se exauriu. Uma vez exercitada, ela se exauriu. E essa seria a diferença com o poder constituinte reformador. Poder constituinte reformador por meio de emenda constitucional. Então, o poder constituinte revisor, ele seria um poder que ele teria legitimidade para alterar a Constituição durante um pequeno espaço de tempo depois de 5 anos da promulgação da Constituição. Senão seria muito fácil. Se vocês olharem aqui, as formalidades exigidas são bem menores do que o poder constituinte de reforma. Então seria uma burla o sistema trazer aqui à baila
a possibilidade de revisão da Constituição por meio do artigo 3º do ADCT nesse momento. Ele é para valer só num determinado momento, no específico momento da vida da nossa Constituição, visando aí alterações e atualizações da Constituição por um pequeno espaço de tempo. Se vocês tiverem ainda com a Constituição em mãos, a motivação que leva esse artigo 3º, que leva essa revisão constitucional, ela tem uma motivação que está no artigo anterior, no artigo 2º do ADCT. O artigo 2º é o que vai prever a possibilidade de plebiscito para alterarmos o sistema de governo de presidencialismo para parlamentarismo e a forma de governo de república para monarquia. Então, o artigo 2º do ADCT diz: no dia 7 de setembro de 1993, o eleitorado definirá, através de plebiscito, a forma, república ou monarquia constitucional, e o sistema de governo, parlamentarismo ou presidencialismo, que devem vigorar no país. Tivemos esse plebiscito, e aí o professor acaba revelando a idade dele, né, porque muitos talvez nem tenham nascido nessa época do plebiscito, né, em 1993, e o professor não só era nascido, como ele votou nesse plebiscito. Não sei se hoje eu manteria o mesmo voto, na época eu mantei pela forma de governo republicana, óbvio, e votei pelo sistema de governo presidencialista. Não sei se hoje eu manteria a mesma orientação, mas enfim, questões à parte. O fato é que esse artigo 60 ele possibilitava uma profunda alteração nessa Constituição, possibilitava uma profunda alteração nesse modelo, permitindo ali que o nosso modelo presidencialista se transformasse em parlamentarismo, e mais, o nosso modelo republicano se transformasse numa monarquia. Teríamos então um monarca, um rei, enfim, uma mudança estrutural que certamente geraria profundas alterações no nosso modelo jurídico. E prevendo que essas alterações seriam muito profundas e precisariam de um trâmite ali mais flexível, não tão rigoroso como a das emendas constitucionais, para alteração do texto constitucional, é que a Constituição previu ali no artigo 3º essa possibilidade de uma revisão da Constituição. Então, a ideia do artigo 3º, a ideia que subjaz aí o artigo 3º, está umbilicalmente ligada ao artigo 2º. Então, está ali conectada com o artigo 2º, prevendo a possibilidade de alteração do nosso sistema político. O artigo 3º ele dá os meios para que essa alteração seja mais fácil, essa alteração seja ali um procedimento mais célere, mais fácil, com vistas a adaptar a Constituição a eventual mudança. O fato é que não tivemos qualquer mudança, mantivemos ali o sistema de governo presidencialista e a forma de governo republicana. Então, mantivemos tudo como antes, e o fato que surgiu a questão se o artigo 3º ele seria ainda necessário ou não, já que mantivemos tudo igual. Essa questão foi discutida e o entendimento que se teve é que não, que seria interessante, teria pontos a ser melhorados na Constituição, pontos que precisariam ser atualizados, e tivemos lá um trabalho de emendas de revisão. O trabalho foi pequeno, tivemos apenas 6 emendas de revisão. Então, a Constituição hoje, que conta com mais de uma centena de emendas constitucionais, ela tem ainda 6 emendas de revisão, aprovadas nesse período de 1994. Ok? Limitações a ela. Ela tem limitações? As emendas de revisão têm limitações? Sim. Limitações previsto no próprio artigo 3º, né? Limitações formais, que prevê que quanto às emendas constitucionais,
elas são aprovadas em duplo turno, por 3/5, aqui as emendas de revisão, elas são aprovadas pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão unicameral. Veja, sessão unicameral é a Câmara dos Deputados e o Senado reunido conjuntamente. Câmara dos Deputados e Senado reunidos conjuntamente, numa mesma sessão, aprovando. Então, seria uma única votação com os membros da Câmara e do Senado juntos, votando ali na mesma sessão. Então, muito diferente, muito menos formal do que as emendas constitucionais que exigem ali duplo turno em cada caso, né? Então, pelo menos quatro votações. Aqui não, aqui é uma votação só. Enquanto as emendas constitucionais exigem quórum de 3/5, aqui maioria absoluta, mesmo quórum da lei complementar. Ok? Aliás, diga-se de passagem, seria mais fácil fazer uma emenda de revisão do que uma lei complementar, já que uma emenda de revisão seria uma sessão unicameral entre a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Já a lei complementar não, teria que passar primeiro pela casa iniciadora, que geralmente é a Câmara dos Deputados, e depois pela casa revisora, que geralmente é o Senado Federal. Então, seriam 12 votações. Aqui não, aqui é uma votação só, uma sessão unicameral, votação por maioria absoluta, que é o mesmo quórum da lei complementar. Ok? Então, vejam. Tem limitação formal? Tem. Mas é uma limitação formal bem mais flexível, bem menos rígida. Mas tem uma limitação formal. Limitação formal aí é que seja feita numa sessão unicameral e aprovação de maioria absoluta. Ok? Então, essa limitação formal. O entendimento em relação às outras limitações. O entendimento que se teve, que a doutrina teve, que o próprio Poder Judiciário Supremo fixou, é que também se aplicariam algumas das outras limitações. Além da limitação temporal, óbvio, né, que aqui o próprio texto da Constituição diz que ele só pode valer dali 5 anos. Então não poderíamos ter emendas de revisão antes de 5 anos, mas depois de 5 anos, sim, limitado a um período de tempo, não poderíamos ter o exercício desse poder de forma permanente. Então é um exercício depois de 5 anos e durante um pequeno período de tempo. Limitações circunstanciais. O entendimento que a doutrina tem é que se estivéssemos vivendo ali num período de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, teríamos essa limitação impossibilitando ali as emendas de revisão. Como não vivíamos nesse período, então não houve qualquer empecilho ali à edição das emendas de revisão. Cláusulas pétreas, limitações materiais. Seriam impedimentos à edição dessas emendas de revisão? Sim. Cláusula pétreas em geral, direitos e garantias individuais, voto direto, secreto, universal e periódico, sim. Desde que a cláusula pétrea não atrapalhasse a adaptação da Constituição à eventual alteração pelo plebiscito ali, né, da forma monárquica e o sistema parlamentarista. Então, se alterássemos essa forma de governo, esse sistema de governo, as cláusulas pétreas, em especial aí a questão da separação de poderes, ela certamente acabaria sendo mexida, mas não poderia ser excluída ali. Então, mesmo numa monarquia, mesmo num parlamentarismo, teríamos ali ainda que ter uma separação de poderes, mas isso seria uma visão mais restrita ainda do que é vista para emendas constitucionais. Então, para a emenda de revisão, em vista da necessidade de fazer essa adaptação, essa cláusula protetiva, em especial da separação de poderes, não seria tão rígida. E as demais continuariam valendo normalmente, né? Então, por emenda de revisão, não poderia haver alteração no sistema, emenda de revisão tendente a abolir o sistema federativo, voto direto, secreto, universal e periódico, nem os direitos e garantias individuais. Ok, meus caros, esse é o
poder de revisão. Com isso encerramos aí a matéria do poder constituinte. Espero que esteja aproveitando, conseguindo estudar, e desejo a todos aí muito sucesso, ok? Obrigado, até a próxima.